nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, no texto que nós lemos aqui, o apóstolo começa trabalhando com a pergunta, mostrando que ele tem um pressuposto para ele continuar desenvolvendo. Observe que no versículo 31 ele diz assim: que diremos então à vistas destas coisas? Que coisas são essas, né? Ele até aqui trabalhou as verdades cristãs no que diz respeito ao que o Espírito Santo faz na sua vida quando você é salvo. Ele argumenta do versículo 1 em diante, que o Espírito produz em nós uma vida para cumprir os mandamentos de Deus. Esse mesmo Espírito nos capacita a ser filhos de Deus, ou melhor, ele nos torna filhos de Deus. Esse Espírito intercede conosco. Esse Espírito, então, nos dá uma garantia de que somos filhos do Senhor. Daí ele mostra que isso acontece porque antes da fundação do mundo, Deus nos amou, Deus nos chamou, Deus nos predestinou, Deus nos glorificou. E chegando aqui ele fala, diante dessas coisas. Então, diante disso que ele trabalha, ele começa essa parte final do capítulo, onde ele diz que isso dá base para ele continuar com as várias indagações e conclusões que ele coloca a partir do versículo 31. E aqui ele constrói isso que eu falei para os irmãos aqui, que o amor de Deus, ele nos torna vitoriosos. E quando falamos em vitória, em conquistas, em sermos crentes vitoriosos, muitas coisas já vêm à mente de muitos no que diz respeito ao que é essa vitória. E hoje provavelmente então o Luciano vai falar as heresias finais dele, e aí o Luiz não chama mais, né? Mas irmãos, no texto nós perceberemos que o amor de Deus nos capacita a sermos vitoriosos de uma forma que nós não vamos gostar. Essa vitória, ela virá a partir de uma certeza e de uma convicção a respeito desse tópico que vocês trabalharam no retiro, sobre o amor de Deus. E lá que me lembro, foi o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo próximo, e várias facetas a respeito desse amor. A liturgia, quando eu cheguei, percebi que o nosso irmão leu o texto de Mateus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, leu sobre amar o próximo. Então, essa temática do amor aí de Deus, ela pode ser muito poderosa para nos ajudar a ser vitoriosos, né? E hoje veremos como pisar na cabeça do inimigo, né? Vamos ver como isso pode acontecer, tá bom?
Irmãos, começando, ele procura argumentar que o amor de Deus por nós fez com que Deus nos desse o que ele tinha de melhor. Como eu trabalhei com uns irmãos. Ele disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele demonstra aqui que há sim, claramente, opositores a nós. Nós temos inimigos. Quando ele pergunta quem será contra nós, não é que ele está dizendo que não existe. O que ele está dizendo é que qualquer que seja, não será suficientemente capaz de derrubar aquele que nos ama. Então, quando ele diz quem será contra nós, e depois ele dá algumas listas, problemas, situações, angústia, perseguição, ele mostra que apesar deles, nós temos alguém que está conosco, que esse alguém que está conosco tem uma razão de estar conosco, que é o amor que ele tem por nós. E esse amor, como ele vai procurar demonstrar aqui, levou ele a dar o que ele tinha de melhor com ele para nós, que é o seu Filho. É o argumento dele no versículo 32. Aquele que não poupou o seu Filho, mas entregou por nós, será que não nos dará graciosamente? Veja novamente que o Filho é presente, o que ele nos dá com o seu Filho também é presente, e ele diz, nos dará graciosamente com ele. Aqui está um segredo. Muita gente espera receber tudo sem Cristo, mas a promessa de recebermos tudo é com Cristo. E isso, obviamente, nos diz respeito à esperança futura. Exemplo, nós ficaremos doentes e morreremos um dia. Deus promete vida eterna sem doença com Cristo. Então nós não podemos imaginar que aquilo que ele está dizendo, que Deus nos dará todas as coisas com ele, seja agora antes da glorificação. É com Cristo que ele nos dá graciosamente todas as coisas. Mas ele continua ainda, irmãos. Ele mostra que diante desse amor de Deus por nós, apesar de termos inimigos, não poderemos ter quem nos acuse de forma sustentável, de forma juridicamente irreparável. Não que não tenha acusações contra você, não que não tenha acusações contra nós. O que ele está dizendo é que há acusações. Nós temos muitas acusações. E há um indivíduo de nome Diabo, Satanás, que o seu grande trabalho é trazer acusações contra os crentes. Mas essas acusações não podem se sustentar, não porque elas não existem no campo da prática que você vive. Quantos de nós aqui não pecamos? Obviamente pecamos. Quantos de nós aqui não somos irrepreensíveis? Todos somos repreensíveis. Então como é que o diabo não pode nos acusar, sendo que nós temos muita coisa a ser acusados? É exatamente aqui que ele começa a, digamos aí, desabrochar essa questão do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós não é um amor em que ele diz, estou fechando os olhos para os seus pecados. Quando o diabo chega ou nos acusa, não é Deus, eu amo tanto que eu vou fingir que ele não fez isso. Não, fez, tristemente ele fez isso. Mas o meu filho pagou por isso. Esse é o amor. Não é que Deus tenha fechado os seus olhos para as acusações que recebemos. Não é que Deus tenha fechado os olhos para os seus pecados. É que quando essas acusações chegam, ele argumenta aqui que é Deus que o justifica. É Deus que o justifica. Mais ou menos assim, você imagine numa empresa, e existe vários, gerentes, subgerentes, até chegar
ao patrão, né, máximo. E aí vai alguém e reclama de você para o primeiro patrão, o menorzinho ali, o chefe mais próximo. E aí, isso aí é um assunto sério, mas eu não posso fazer muita coisa. Reclama para o outro, aí vai e reclama para o outro, até chegar no dono, no chefe. Quando chega lá, fala, olha, esse funcionário fez isso, isso, isso e aquilo. Ele fez, né? Fez. Eu estou perdoando ele. Para onde vai agora? Acabou as instâncias, entendeu? Acabou, não tem para onde ir as acusações. Então quando ele diz assim, se Deus é por nós, quem que vai ser contra? Se ele nos justifica, você vai apelar para quem agora? Diabo, vai apelar para quem? Diga. Você está percebendo? Para aonde que o diabo vai agora apelar, sendo que o último que ele poderia acusar diante de Deus, esse Deus disse, não, meu filho já pagou isso. Para onde que ele vai agora? Isso é amor. Isso levou a entregar o seu filho. Porque ele amou essas pessoas, que aí é onde ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que os justifica. Acabou. Não tem mais para onde ir. Então, primeiro ponto. O amor de Deus por nós nos torna vitoriosos diante das acusações que recebemos. O texto, irmãos, ao desenvolver a ideia que Cristo morreu, não só morreu, mas ressuscitou, e agora nos mostra algo que nós nos esquecemos. Vocês já imaginaram que Jesus, nesse momento, está orando e pedindo a Deus perdão pelos seus pensamentos egoístas que estão fluindo em sua mente nesse momento? Cristo está nesse momento orando. Olha aí o texto, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então percebemos que o ministério da oração é tão importante que Jesus, quando esteve no mundo, na terra, como ser humano, orou, e orou muito, e depois ele vai para o céu e fica orando, pelo menos está até agora, 2000 anos orando. E cada geração de crentes que passa, vai ele orar. Como disse o irmão agora, nós vivemos uma geração um pouco complicada, né? Jesus está intercedendo por nós nesse momento. Exatamente nesse momento. Então, irmãos, percebemos agora que o amor de Deus proporciona uma intercessão constante em nosso favor. Por que é que você não fracassou? Porque Jesus está orando. Não é porque você é bom. Não é porque você é esse crente todo. Jesus, quando esteve em seu ministério, chegou um camarada e disse, eu posso, Senhor, e eu não vou negá-lo. Jesus falou para ele assim, Pedro, o diabo solicitou hoje, olha irmãos, como que é isso? Isso acontece conosco todos os dias, é que Jesus não vem contar para a gente o que está acontecendo lá no mundo espiritual, hein? Porque se nós soubéssemos, eu acho que a gente não dava um passo. E aí o amor de Cristo, olha só, por Pedro. Pedro, o diabo pediu para, algumas versões diz cirandar, não é? Outras diz peneirar. Mas se as versões antigas estiverem certas, né, mais ou menos, lembra daquela cirandinha? Vamos todos cirandar? O diabo pediu para dar umas voltinhas com Pedro.
Um pouquinho só, Senhor. Jesus diz: mas eu intercedi por ti. Isso aconteceu lá e acontece hoje. Você não tem ideia de quantas vezes demônios, o diabo, se interessou em te derrubar e acabar com você. Mas aqui disse que tem alguém que ressuscitou para que sempre interceda por nós. Por nós. Isso é o quê? Amor. O que ele ganha depois que ele ora por você e não deixa você fracassar das vezes que você passou perto de fracassar? Eu acredito que Jesus, como está glorificado no céu, Jesus está nesse momento glorificado no céu, e aí depois podem trabalhar mais isso. Ou seja, Jesus é um homem glorificado. E eu ainda creio em profundas angústias humanas em Cristo, intercedendo por nós ali. Sim. Lembre-se no Jardim do Éden? Suou gotas de sangue, angústias profundas, a ponto de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Lembra quando ele passou perto de Jerusalém e chorou? Lembra quando ele viu aquelas pessoas chorando? Lembra quando ele viu Lázaro morto? Irmãos, Jesus hoje angustia-se por nós na intercessão. É que nós não sabemos o que é intercessão. Não sabemos. Eu lembro uma vez uma irmã que chegou em mim: você tem livros de intercessão? Eu na hora já entendi que ela queria dizer dessa baboseira de batalha espiritual que tem aí. Sabe? Intercessão. Irmãos, interceder na oração é sofrer as angústias daqueles que estão sendo perseguidos. Interceder é trazer na oração o fardo daqueles problemas que você contempla naquele irmão. Isso é interceder. Interceder é o seguinte: você sabe que um irmão está lá com câncer, com algum problema, ou com algum problema na sua casa, você trazer aqueles problemas a ponto de senti-los. Só assim você consegue interceder. E o único que consegue fazer isso perfeitamente é quem ama. E o único que ama perfeitamente é Cristo. Então ele pode, diante do Pai, saber exatamente como suas tentações, suas angústias, seus medos formam dentro de você. E ele pode dizer: é assim, Pai, que ele está sentindo. Isso nos torna vitoriosos. O versículo 35, irmãos, ele, ao apresentar algumas hipóteses que alguns podem imaginar que podem nos separar do amor de Cristo, ele diz assim: será que a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí ele diz que nós estamos sendo entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. E aí no 37 ele diz um dos versículos mais deturpados na era evangélica do positivismo, né? 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Preste atenção. Ele não disse que não teremos tribulação. Disse? Ele não disse que não teremos angústia. Ele não disse que não sofreremos perseguição. Aliás, tem irmãos... Qual país que está tendo uma severa perseguição agora? No Quênia? Enfim, tem um país que os irmãos estão morrendo lá. Estão sofrendo perseguição. Fome. Aqui, ó. Fome. Nudez, ou seja, pobreza, perigo ou espada. Aqui, irmãos, como eu disse, não ia ser muito bom ouvir isso. Todas essas coisas são possíveis na vida do cristão. E o amor de Deus não garante
eliminá-los. Em alguma situação pode. Mas o amor de Deus garante atravessá-los. Como assim? Ele está tentando tirar a nossa atenção de quando nós ficamos assim, irmãos. Puxa, como cantou na última música, né? Eu estou passando tanto problema, estou tão triste, Deus não me ama. Não é assim que muitas vezes falam? Senhor, se o Senhor me ama, eu quero um namorado tal, uma namorada tal, um carro tal. Não é assim que alguns fazem? Aqui ele está dizendo que é exatamente o oposto. Que o amor de Deus ama passar junto conosco no meio desses problemas. E aqui nós seremos mais do que vitoriosos. Por quê? Você vai passar tribulação. Diga amém, que você vai passar tribulação. Não fala, né? Você vai passar angústia. Diga amém. Não fala, né? Mas nisso tudo, o amor de Deus por você não mudou. Não mudou em nada. Absolutamente em nada. E aí é onde ele diz, olha, por causa desse amor que não muda, que apesar das tribulações, angústias, problemas, tudo isso que passamos, Deus ainda me ama do mesmo jeito. Nada de Deus para mim mudou diante de tudo que eu passo. Isso é maravilhoso. Imagine o apóstolo Paulo no fim do seu ministério, se ele se tornou cristão por volta do ano 35, 36 e morreu lá para o ano 65, talvez ele foi um cristão por uns 30 anos, e se na perspectiva bíblica o jovem era contado desde o tempo de solteiro até 40 anos, então talvez o apóstolo Paulo viveu até os 65, 70 anos. Você imagine um homem idoso, cheio de cicatrizes, com um sério problema nas vistas, sozinho, irmãos. Ele manda uma carta para Timóteo e diz, Timóteo, quando você vir, me traz a capa e os livros, porque eu quero estudar ainda. Eu estou para morrer, mas eu quero estudar ainda, tá? Eu quero estudar, né? Não tinha aquele negócio de receber as visões, revelações. Não, traga para mim os pergaminhos, traga para mim a capa. Eu estou velho, eu estou sentindo muito frio aqui na masmorra. Traga para mim. Sabe por quê, Timóteo? Da última vez, quando eu fui me defender, ninguém foi comigo. Leia depois isso na segunda carta de Timóteo. Ele fala, ninguém estava comigo. Já pensou, irmãos? Eu vou relembrar aqui as palavras do pastor Hernandes, que pregou uma vez sobre esse texto. Ele comentou assim, você imagine, depois todo ferido, um homem com quase 70 anos, cheio de cicatrizes, doentes, a gente não sabe que tipo de doença ele tinha nos olhos, provavelmente ele foi levado, até apoiado por outros, todo cansado, naquelas prisões, cheio de ratos, cheio de fungos, tudo. E aí ele chega, com certeza, a hora que chegar lá, eu vou ver os irmãos. Eu vou ver os irmãos do louvor lá, os diáconos, presbíteros. Eu vou ver os irmãos lá. A hora que eu chegar, eu vou poder abraçá-los. Quando ele chega diante do juiz lá do pretório romano, lá, quando ele chega, que ele olha, cadê os irmãos? Ele falou, ninguém foi em minha defesa. Ninguém. O apóstolo Paulo morreu sozinho, pobre, nu, doente, cheio de cicatrizes. Esse homem era vitorioso? Mais um exemplo. O maior profeta bíblico. Quem foi o maior profeta bíblico? Quem pode me ajudar aí? Quem? João Batista. Então os dois acertaram, né? O maior homem das Escrituras. Por que o maior? Porque ele foi o que anunciou a vinda do Messias. E
Todos os outros pregadores, os profetas, profetizaram, mas não presenciaram o cumprimento do Messias vindo logo. João Batista pregou Jesus vindo, Deus em carne, pronto, é o maior. Pregou, batizou Jesus, encaminhou pessoas para Jesus. E como terminou o ministério desse homem? Uma sem vergonha mandou arrancar a cabeça dele. Preso, numa masmorra, sem seguidor, porque a Bíblia diz que os seus seguidores foram seguir Jesus. Esse homem era mais do que vitorioso? Era? Para o padrão atual do evangelicalismo, não. Alguém vitorioso tem que terminar a sua história com carros, casa, muitos livros. Não, esse homem, a única coisa que restou para ele foi em cima da bandeja a sua cabeça. Por quê? Ele pregou a verdade. Ninguém veio livrá-lo, nem o Senhor veio livrar ele. Deus não amou ele? Isso eu citei 2 casos, né? Se formos caminhar na Bíblia, né? Notaram por que é que ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores? Porque em tudo isso o amor de Deus por mim não mudou. E Paulo, envelhecido, talvez com doenças, alguns tipos de doenças que talvez não suportaríamos ficar próximo, desonrado, desrespeitado, mas Deus o amava. Deus o amava. Para ele isso bastava. E ele falava: eu só estou esperando a coroa da vitória. Como, Paulo? Sua cabeça vai ser decapitada também? E ele falou: somos mais do que vitoriosos, cara. Mas por que ser vitorioso, Paulo? Porque isso tudo não vai tirar o amor de Deus por mim. Notou porque o amor de Deus nos torna vitoriosos? Porque ele nos capacita a não olharmos para as situações, mas olharmos para aquele que está acima delas. Concluindo aí os textos, irmãos, ele diz no 38: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou seja, demônios, nem as coisas do presente, ou seja, tudo aquilo que eu usufruo, nem as coisas por vir, sejam elas boas ou ruins, nem os poderes, nem a altura, ou seja, nem aquilo que nós imaginamos ser celestial, nem a profundidade, nem aquilo que cremos ser de conhecimento profundo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele convida, irmãos, todos os crentes a ter uma percepção diferente da existência, a pensarem mais em como Deus os ama, apesar de todas as situações que enfrentamos. Ele garante a nós de que todas as situações que passamos, elas provavelmente continuarão. Algumas delas piorarão, outras melhorarão, outras serão diferentes. Mas ele está mostrando que a vida é isso. A vida está aqui cheia de, como ele argumenta, tem morte, tem vida, ou seja, tem bastante alegria, mas tem choro. Ele diz: olha, tem coisas profundas, tem anjos e tem demônios. Tem tudo isso, tem a fome, tem a espada, tem a abundância. Isso é a vida. Agora, quantos de nós, os cristãos, vivemos situações semelhantes aos que não são crentes, aos que não são cristãos? E aí nós pensamos o seguinte: mas se Deus me ama, eu não posso passar por essa situação. Não, Deus nos convida a passar as mesmas situações que os ímpios passam e ainda ter uma convicção de que Deus nos ama, porque quem tem que falar que Deus não ama é o ímpio. O cristão não vai blasfemar dessa forma.
Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. É um amor imutável, é um amor ultra circunstancial, é um amor que supera e suporta pressões, é um amor que suporta suas feiuras. Talvez, irmãos, não dá para ilustrar no que diz respeito ao casamento, mas vamos voltar um pouco aqui para você entender isso. Pense aí em jovens se enamorando. A moça e o rapaz geralmente vão se preocupar com a beleza. E aí já falam, né, que estão apaixonadíssimos, né? Aí você imagine assim, a moça chega no rapaz e fala: olha, eu descobri um problema. Eu, em poucos meses, vou envelhecer, vou ficar doente, vou perder minha beleza. Do lado inverso, o rapaz que talvez possa inspirar algum tipo de sonhos para a moça, ele diz: olha, tudo que eu tenho eu vou perder, ficar pobre, vou ser pobre engenheiro. Calma. Perder tudo. Então você, por exemplo, que não vê a hora de casar comigo e morar na mansão que eu tenho, mas eu vou perder toda ela. A única coisa que eu vou conseguir fazer, talvez, aí cita algum tipo de trabalho muito inferior, ou talvez humilhante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que esse futuro namoro continua? No casamento não, porque há promessas, há compromisso. Mas esse futuro romance continua? Ele é abalado? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo que acontece conosco é essa perda de credibilidade, de beleza, de atração, de serviço, de capacidade, de desejos, que Deus poderia se interessar por nós. Mas não há. Mas mesmo assim Ele ama. Mesmo assim Ele ama. Como eu ilustrei uma vez lá no panorama, os irmãos aqui vão lembrar, e vou novamente citar por ser oportuno, quando aquele filho de um homem muito rico chega na casa e fala para o seu pai: pai, conheci uma moça que eu quero me casar. Que bom, meu filho, já faz tempo, já estava esperando, já estava preocupado, porque estava demorando um pouco. Ele falou: pai, mas ela tem um probleminha. Qual é? Ela é cega. Ela é cega. Ah, tudo bem, filho, hoje tem muitos recursos, braille, né? Sim, pai, ainda bem que o senhor não viu impedimento nisso. Só que assim, tem mais outro problema. O pai: pode falar, filho. Ela não anda. O pai já se preocupou. Mesmo, filho? Mas ela não enxerga, não anda, não. E como vai fazer? Não, pai, não tem problema, eu cuido dela. Mas como que você vai cuidar? Não, pai, ela é tetraplégica, então... Ela só tem mais alguns outros problemas. E o pai: peraí, filho. Ela falou: ela é muda e surda. E pai, sem problema, eu me cuido, ela também é leprosa. Mas eu a amo. Essa figura aqui, irmãos, dessa jovem, somos nós. Cegos
leprosos em nossos pecados, mudos, não conseguimos pronunciar nada para a glória de Deus se Ele não nos dá, não vemos nada, não somos capazes de fazer nada, mortos, e Ele nos amou. Entenderam? Essa é a verdade do amor de Deus por nós. E aí eu pergunto, alguém que te amou, levando em consideração todos os seus pecados, todos eles, veja o seguinte, imagine que nesse telão aqui fosse escrito todas as suas mazelas, todas elas. Luiz, todas elas, todas que você passar na sua cabeça agora, todas elas escritas. Você acha que nós olharíamos você da mesma forma que olhamos? Não, né? E Deus não mudou nada, irmão. Entenderam? Perceberam? Por isso que ele diz, somos mais do que vitoriosos, vencedores. Com esse amor, vamos prosseguir vitoriosos. Amém?